Olá, são 7h06. Voltamos com o programa Notícia de Frente. Falamos agora há pouco com uma entrevista especial com o presidente da CPI da Previdência, deputado João Batista. E agora a gente vai falar de outra CPI longa também aqui em Mato Grosso. É a CPI da Energisa, mas também temos novidades, claro, porque já caminha também para a parte final. Vamos então acompanhar os principais desdobramentos dos últimos dias desta importante CPI. O presidente da concessionária responsável pelo fornecimento de energia em Mato Grosso, Riberto José Barbanera, foi convocado pela Assembleia Legislativa durante investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a qualidade dos serviços prestados e o aumento considerado abusivo nas contas de energia. Riberto deu início à apresentação falando sobre os investimentos feitos pela empresa no estado, que chegou na ordem dos 4 bilhões de reais entre os anos de 2014 e 2021. Atualmente, a Energisa em Mato Grosso conta com 1,5 milhão de consumidores. São 204 famílias cadastradas no CadÚnico, que garante descontos na tarifa a consumidores de baixa renda. Todos esses investimentos que nós apresentamos aqui mais cedo, esses 800 milhões para 2022, nós realizamos tudo isso com aproximadamente pouco mais de 25% daquilo que é o montante de uma conta de energia. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito é o deputado Eliseu Nascimento, que falou sobre o balanço da CPI e da participação do presidente da concessionária durante as oitivas. Fizemos várias indagações a ele sobre, desde a má prestação de serviço, a questão aí da quantidade de tempo que fica, pessoas, principalmente na cidade do interior, 5 dias até uma semana sem energia, quando dá uma queda, e isso tem que ser responsabilizada a empresa. Não podemos permitir que as pessoas percam seus produtos, o pequeno agricultor perder ali toda a bacia, toda a sua economia leiteira, muitas vezes de dias dentro de um resfriador. Então são várias situações. Além ainda de que nós temos essas denúncias que foram feitas sobre relógios adulterados, medidores adulterados, inclusive com comprovação através aí de investigação que 1 a 2 ali realmente ficou comprovado que estava adulterado, girando até 6 vezes mais. A questão do baixo efetivo dos servidores da Energisa. Então são materialidades contundentes que nós da CPI conseguimos coletar durante esse período que a CPI esteve vigente. Um dos pontos levantados durante a oitiva é sobre o aumento na tarifa de energia elétrica, que subiu 22% para os consumidores no geral. A Comissão Parlamentar de Inquérito pretende ingressar com ação contra o reajuste aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Para você que nos acompanha, para você ter aí a plenitude do nosso trabalho sério em defesa da sociedade, nós conseguimos baixar o ICMS, a pedido da CPI aí ao governo do estado. Agora, o presidente Bolsonaro conseguiu aí quebrar essa questão da bandeira vermelha e agora a ANEEL ela entra com um aumento de 22% quando a população teria uma economia de acordo com aquilo que o governo federal lança. Então nós não podemos permitir que a ANEEL continue fazendo esse tipo de posicionamento nesses aumentos abusivos aí no que tange a questão do aumento na fatura. Eu gostaria de dizer que agora, no sábado passado, no dia 16, a Agência Nacional de Energia, ANEEL, que foi convocada para estar nessa CPI, que marcou data para estar nessa CPI, e no dia nos informou que não viria porque a Procuradoria da ANEEL disse que ela não poderia participar. Isso para nós foi muito frustrante, porque a ANEEL, que autoriza esses aumentos, e que podia dar transparência a nós
não esteve aqui. A CPI da Energisa foi instaurada pela Assembleia Legislativa em outubro de 2019 e as investigações acabaram sendo prejudicadas por conta da pandemia da Covid-19. Mas a previsão é que o relatório final da CPI finalmente seja entregue até o final deste mês. Tivemos aí todo esse atraso devido à questão da pandemia, mas fechamos com uma grande resposta à população mato-grossense, que é o que ela esperava realmente. Mais de 1 milhão de consumidores aí, né, de unidades consumidoras que precisavam realmente ter essa resposta. E hoje, graças a Deus, nós estamos concluindo. Vamos aguardar agora o relatório final e, como eu sempre disse, né, dependendo do que está no relatório final, né, eu posso tomar a minha decisão de acatar, votando a favor desse relatório, ou posso votar contrário e apresentar um relatório substitutivo. Sempre deixei bem claro isso, a minha imparcialidade, né, em relação à questão da Energisa, né, em relação aos fatos. Mas sempre deixei claro que a população ela deve estar em primeiro lugar e a resposta nós temos que dar. A finalidade de uma CPI é conceder resposta à população. Mas vamos lembrar aqui, então, do objeto principal de investigação dessa CPI. Não era o fato de que muitos consumidores em todo o estado de Mato Grosso estavam insatisfeitos com o valor que chegava na tarifa. O que a população estava reclamando, o professor Daniel, que fez a criação, né, fez impulsionar a criação da CPI, justamente eram os valores considerados abusivos nas contas. O PROCON foi na Assembleia Legislativa, antes mesmo da instauração dessa CPI, apresentar valores, o número, onde estavam esses consumidores, quais as regiões aqui do estado. E aí essa CPI acabou se prolongando também, quase 3 anos, Daniel, e por enquanto as pessoas estão sem resposta. E aí, é claro, diante de tanto tempo, outras questões foram acrescidas à CPI, como no caso que a gente ouviu aí os deputados comentarem em relação à tributação, porque o próprio deputado Avalone já disse que vai tentar ingressar na Justiça ou através da CPI ou através da própria Assembleia Legislativa, primeiro, para tentar barrar esse reajuste de mais de 22% na conta. Isso é um fato. O outro fato é, e aí? Quais medidas podem ser tomadas para que o mato-grossense se sinta justificado em relação ao valor que ele paga da conta? Essa resposta, por enquanto, nós não temos. Até porque, olha só, vou aqui reiterar, professor Daniel, que o deputado trouxe uma desinformação, Eliseu, quando ele diz o seguinte: olha, o presidente Jair Bolsonaro quebrou a bandeira vermelha, mas aí veio a malvada da ANEEL e concedeu um reajuste. Peraí, gente, quem é a ANEEL, Daniel? Explica pra gente, para que a população tenha a compreensão do que está acontecendo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, que pertence ao governo federal. Né? Ela é uma agência reguladora, né? E ela não toma decisão sozinha, ela não é autônoma. Né? Então, se houve autorização para que houvesse mais uma vez um reajuste de 22%, foi porque o governo federal assinou embaixo. Né? Isso que o deputado não quis explicar, porque eu acho que ele entende, mas não quis explicar. E trouxe essa desinformação para a população. Realmente, você resgatou que o objeto aí da CPI, com quase 3 anos, foi essa suposta, e não é suposta, né, uma cobrança excessiva mesmo em relação ao consumidor, para que essa composição do preço, de que forma que chega até o consumidor, por que a gente paga tanto também de imposto e de tarifa de energia elétrica aqui em Mato Grosso? O foco foi esse da CPI. Eu acho que não chegou a nenhuma resposta muito convincente, não, porque os valores continuam altos, né? Como nós bem destacamos aí, a bandeira tarifária acabou, está chovendo bastante, os reservatórios estão cheios, só que a conta continua alta, continua tendo reajuste ainda mais, e essa é uma situação que ninguém consegue explicar. E aí, professor, em relação à fala do deputado, tem uma questão importante. Não é competência aqui do Estado questionar o contrato de concessão, talvez, porque passa pelo governo federal, ou seja, mais um problema para a CPI. E a gente pode entender que nesse momento talvez não tenha nenhum desfecho prático para o bolso dos consumidores. O deputado falou e não trouxe absolutamente nada de importante. Eu vou explicar por quê. Porque as perguntas, os questionamentos são importantes da Assembleia? Claro que são importantes. Mas o que é fundamental numa oitiva como essa? A resposta do presidente da Energisa.
com relação aos questionamentos que foram levantados. E até o momento, pelo menos em cima da matéria, em cima daquilo que a gente busca como resposta, nós não tivemos absolutamente nada com relação às denúncias que foram feitas de abusos por parte da Energisa, né, de situações difíceis que muitos trabalhadores estão passando por conta da conta da energia elétrica. Uma hora é crise hídrica, outra hora é gastos com as termoelétricas que estão sendo pagos só agora. Enfim, não trouxe absolutamente nada. E existe uma desinformação grave aí, que, a meu ver, é desinformação mesmo, viu, Daniel? Ele não sabe, né? Ele desmembrou a ANEEL, né, do governo federal, e isso é um absurdo, você fazer uma afirmação como essa. Pelo menos um descuido muito grande por parte do deputado ao desvelar esse tipo de afirmação, porque outras pessoas que não entendem, que não acompanham, vão acabar comprando essa ideia, né, e criticando, tirando a culpa do governo federal para jogar a culpa na ANEEL, como se a ANEEL não tivesse absolutamente nada a ver com isso, e tem tudo a ver com isso, porque a ANEEL e o governo federal fazem parte de uma coisa só, né? Então, eu acho que existe muito oportunismo, muita vontade de aparecer, né, por trás de uma CPI importante em um ano de eleição do que necessariamente resolver o problema. Essa é a minha leitura. É ano de eleição, aparecem CPIs para todo lado, porque você ganha projeção de mídia, né, você vai à frente às câmaras, você fala, mas não trouxe nada, absolutamente nada, pelo menos seja de interesse da sociedade, pelo menos por enquanto. Vamos ver se o relatório traz sobretudo aquilo que é fundamental, que é a resposta para a sociedade com relação aos abusos cometidos, supostos abusos cometidos pela Energisa. A questão é essa, a falta de conhecimento do deputado, ou ele fez isso por questões políticas. Exatamente. Ele realmente é um fervoroso seguidor do presidente, né? E pode ter tentado amenizar para o lado ali do Planalto, né? E colocou a culpa em cima da agência reguladora, que voltamos a dizer, não tem autonomia absoluta, ela não toma decisões sozinhas no Brasil. Tá certo, gente. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque ainda tem aqui tema importante relacionado à Assembleia Legislativa, mas quem vai trazer para a gente as informações, novamente, é o repórter Antônio Carlos Silva, e vai dar uma boa notícia, penso eu, em relação ao gás, aquele que abastece muitos carros por aplicativos, vai trazer um alívio no bolso aí, talvez, acho que é isso que a gente pode esperar. É isso mesmo, Antônio? Conta pra gente qual é a decisão da Assembleia em relação ao gás, o GNV. Olá, Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente. O projeto de lei número 5 de 2022 é de autoria do governo de Mato Grosso. A proposta criou um imposto sobre o consumo de gás natural no estado. O tributo é de 1% sobre o PMPF, que é o preço médio ponderado ao consumidor final. O projeto foi aprovado em segunda votação na semana passada, mas faltou quórum, uma quantidade mínima de deputados estaduais para apreciar uma emenda de autoria do deputado estadual Lúdio Cabral, do PT. O parlamentar propôs que o novo imposto sobre o gás seja cobrado apenas das empresas industriais que recebem incentivos fiscais do governo de Mato Grosso. A emenda proibia a cobrança do tributo dos motoristas, incluindo aí os de aplicativos. Na Cefael, que é a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, a proposta de Lúdio teve parecer contrário, mas em plenário a emenda isentando os motoristas do novo imposto sobre o gás foi aprovada por 9 votos a 7. Agora a matéria vai para apreciação do governador. Mauro Mendes pode vetar ou sancionar. E no caso de veto, ele volta para a Assembleia Legislativa e os deputados podem derrubar o veto ou mantê-lo. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente, um ótimo feriado. Que assim seja mesmo, Antônio, um ótimo feriado para todos nós, viu? Bom, senhores, uma boa notícia a caminho, assim, né? Esperamos, o Antônio já colocou aí, se não houver veto do governador, né, Daniel? Votação apertada, né? Mas a emenda foi aprovada e realmente é uma boa notícia principalmente para os motoristas de aplicativo que já instalaram ali o GNV no veículo, teriam que pagar mais uma taxa aqui em Mato Grosso. Só lembrando que essa taxa é para o Fundo de Apoio às Ações Sociais, FUS, né? Foi criado esse fundo aqui em Mato Grosso
e a gente espera que seja para financiar ações de combate à fome, né, e que tenha essa influência social aqui em Mato Grosso. Mas pela decisão aí da Assembleia, que a gente espera que não seja vetado pelo governador, essa taxa vai ser cobrada apenas das indústrias, né? E aí acho que tem mais condições realmente de contribuir com esse fundo. Para o consumidor ia ficar cada vez mais pesado, eles que já investiram alto no GNV, no veículo, justamente para tentar economizar um pouco o combustível, mas teriam que pagar mais uma taxa aí para o governo. Tomara que continue sim essa decisão e que o governo não vete. O senhor aposta na sensibilidade do governador? Vai depender de como que ele vai acordar nesse dia, né? Entendeu? Agora é o seguinte, chega de taxa, né, gente? Chega de imposto, ninguém aguenta mais absolutamente pagar mais nada com relação a isso. Se nós tivéssemos tudo aquilo que a gente paga de taxa e de imposto de volta, né, especificamente naquilo que é realmente importante para nós, que é educação, saúde, segurança, tudo bem. Mas isso a gente não tem. E todas as vezes que você vê governos, né, taxando, cobrando, aumentando impostos, para mim é atestado de incompetência, porque existem outros caminhos para você realmente melhorar a receita do Estado. Tá certo. Agora vamos subir um pouquinho, senhores. Vamos para o STF, porque teve julgamento do deputado federal Daniel Silveira e o STF tem entendimento duro, talvez, né? 8 anos e 9 meses de prisão, além da perda dos direitos políticos do parlamentar. Até mesmo o jornal A Gazeta, Daniel, trouxe aqui uma parte de Daniel Silveira, ele comentando a respeito, né, do STF. Não sei se a gente tem aí na tela, vou pedir aqui para o nosso querido Oité, ou mesmo a técnica, colocar para a gente, então, um parecer aqui do deputado Daniel Silveira, em que ele diz o seguinte: olha, o menor presídio do mundo é a toga do ministro Alexandre. Só cabe um marginal, abrindo aspas aí para a declaração do deputado, e que não foi muito bem quisto, não era muito bem quisto, né? Já não é um julgamento em que o resultado não fosse talvez esperado, Daniel. Eu queria que você pudesse falar para a gente se o teu entendimento é de fato de que o deputado inúmeras vezes ameaçou a democracia, esse é o entendimento, e esse julgamento, o resultado, tem um caráter político do STF ou técnico, à luz da Constituição? Luciano, eu acho que essa decisão tem um caráter bastante pedagógico, para a gente, de uma vez por todas, delimitar o que é a liberdade de imprensa, até onde ela pode ir, né? Liberdade de expressão, né? Porque o deputado usou a liberdade de expressão que ele tem, não apenas para criticar, questionar, isso é muito legítimo, você pode criticar, questionar, pode até inclusive falar mentiras, né? Isso não tem problema, à luz da lei, estou dizendo, né? Mas ele acabou extrapolando muito, né? E na condição aí de parlamentar, ele foi para um discurso de ódio, ele ameaçou agredir fisicamente ministros do Supremo, também incitou invasões contra o judiciário, né? E também outros poderes. E realmente eu acho que esse limite agora foi bastante traçado pelo Supremo, né? Só lembrando que hoje também está aí nas redes sociais, principalmente no setor bolsonarista, está tendo uma polêmica muito grande, porque um dos ministros indicados pelo Bolsonaro, que é o André Mendonça, aquele ministro terrivelmente evangélico, entre aspas, né? Que foi indicado pelo presidente, agora o último a ser nomeado, ele votou pela condenação do Daniel também. Ele tentou, defendeu uma pena menor, né, do que essa, foi uma pena de 8 anos em regime fechado, mas acabou sendo o voto vencido, acabou reconhecendo que o deputado extrapolou. Aquela coisa, o discurso quando descamba para o ódio e para a incitação à violência, e principalmente contra a democracia, isso que é o principal, né? Eu acho que deve ser exemplarmente punido, né? A gente pode discutir, como eles dizem, a dosimetria da pena, se era para ter sido tudo isso ou não. A gente pode deixar isso uma discussão para os juristas. O Daniel Silveira foi condenado em 2 crimes, né? E essa foi no relatório do Alexandre Moraes, que foi integralmente acompanhado por 10 ministros, apenas o Cássio. 10 ministros. O Cássio Nunes Marques também foi indicado pelo Bolsonaro, votou contra, apesar também de ter reconhecido que o Daniel extrapolou o direito dele de se expressar.
Professor, como o Daniel colocou aí para a gente, então 10 ministros acompanharam o voto do relator, né, o ministro Alexandre de Moraes, e aí eu pergunto para o senhor a mesma coisa que eu perguntei para o Daniel. No seu entendimento, trata-se de um julgamento técnico por parte do STF ou político? Daniel, a defesa do deputado pode recorrer para embargos de declaração, né? O que não muda, de certa forma, a sentença, mas pode amenizar, porque é um pedido de esclarecimento do porquê desse julgamento, porquê dessa prisão em regime fechado, né? Agora, qual foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal para chegar exatamente a esta sentença do deputado, né? Liberdade de expressão, né? Está ali justamente para nos proteger de opiniões contrárias, vai dizer o Supremo Tribunal Federal, jocosas, de sátiras, né? De opiniões erradas, mas não de opiniões criminosas, né? De discursos de ódio, de atentados ao Estado Democrático de Direito, à democracia, né? Mas a pergunta que fica no ar é o seguinte, sem querer defender de forma alguma o deputado que foi condenado, né? Mas quem é que nos defende da militância política na Suprema Corte? Quem é que nos defende da ditadura da toga na Suprema Corte? Quem é que nos defende dos excessos, né, cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal em decisões sem nenhum bom senso, sem nenhuma proporcionalidade, sem nenhuma sabedoria, quando solta bandidos? Pessoas condenadas claramente, pelo menos à luz da opinião pública, claramente cometeram atos ilícitos e são soltos pela Suprema Corte. Quem é que nos defende exatamente de ministros irresponsáveis que estão transformando a toga simplesmente em uma militância política, atendendo determinados partidos e atendendo e destruindo operações importantes como a própria Lava Jato e colocando criminosos novamente com a possibilidade de serem candidatos à presidência da República? Que Supremo Tribunal é esse que fala sozinho e não ouve ninguém? Que Supremo Tribunal é esse que não consegue alinhar o seu pensamento lógico com o pensamento lógico e de bom senso da própria população brasileira? Que aprova uma condenação em segunda instância, sabendo que não aprova uma condenação em segunda instância, sabendo que a população brasileira era, em sua maioria, a favor exatamente da condenação de bandidos do colarinho branco em segunda instância? Qual o interesse disso? Ou qual o interesse de quem? Enquanto nós tivermos ali ministros alinhados com interesses políticos, particularmente inclinados para a esquerda, porque a boa maioria dos ministros foram colocados ali por indicação de Dilma, de Lula e de Michel Temer, nós não vamos ter imparcialidade. Nunca. Eu quero realmente ministros que tenham coragem, porque para se fazer justiça é preciso que se tenha coragem. Coragem e imparcialidade. Nenhuma inclinação política. Não dá para eu ter um ministro que sai daqui, vai para os Estados Unidos participar de palestra para aprender, para ensinar como é que faz para destituir, para tirar o presidente da República do seu cargo. Não dá. Não dá para termos ministros completamente inclinados, né, com determinado partido político. Não dá. Eu preciso acreditar na Suprema Corte e preciso que realmente a Suprema Corte seja blindada e não tenha mácula nenhuma política. Mas, infelizmente, não é isso que nós vivenciamos. Não estou aqui para defender o Daniel. Eu estou aqui apenas para desvelar a minha indignação com a qualidade dos ministros ou a falta dela na Suprema Corte brasileira, que, infelizmente, fica muito a desejar. E espero não ser preso também pela minha declaração. Não, né? Vai, o senhor fez uma crítica e assim, a gente pode criticar quem quer exatamente, que seja, mas, né, existe limites para isso. Exatamente, né? Porque eu nunca vou xingar ninguém, eu nunca vou desmerecer ninguém, mas eu vou deixar clara a minha opinião, né? Porque se nós formos cerceados da opinião, da liberdade de expressão, porque realmente o entendimento, deixar bem claro, do Supremo Tribunal Federal, ele é claro com relação à liberdade de expressão. E eu concordo piamente com relação a isso, tá? Agora, o que eu não quero é uma Suprema Corte tendenciosa. Isso eu não quero. É por isso que o voto do ministro André Mendonça não pode ser criticado, principalmente pelos bolsonaristas, já que é isso que se quer, independência. Ele mostrou independência, né? Se esperava o seguinte: o André Mendonça vai travar o julgamento porque ele é bolsonarista. Não, ele é ministro da Suprema Corte. Ele não é partidário. Independente de quem ele não é partidário do Bolsonaro. Ele deixou de ser. Né? O Barroso tinha que pensar dessa forma. Sim. O Alexandre de Moraes tinha que pensar dessa forma também. Assim. Olha só, eu vou aqui arriscar, professor, não tenho certeza, estou sem acesso às mensagens, mas eu acho que muitas vão concordar com o relator Haroldo Arruda.
viu, sobre a análise que o senhor fez, o relator. Vamos então a algumas mensagens, são vários assuntos, vamos ver se deu tempo aí de chegar mensagens em relação ao julgamento do STF, em relação a Daniel Silveira. Na tela então, mensagem chegando nesse momento, olha só, vamos lá, engraçado o caso de Daniel Silveira, o presidente Bolsonaro é ameaçado diariamente com ofensas piores e não dá em nada, a toga é diferente. Parabéns, professor Haroldo, tirou da minha boca a minha opinião do STF. Professor, então aí, olha, um voto para o relator, viu? Com o relator. Bom dia, bancada. O Wilson do CPA. A Energisa cobra a conta de acordo com o bairro que você mora. Por exemplo, eu morava em um bairro de periferia e mudei aqui para o CPA 2. Não aumentei meus utensílios e minha conta de energia simplesmente dobrou. É isso aí, falando da energia. Temos mais aqui, olha, a energia mexeu com muita gente, viu? Esse assunto é muito importante. Bom dia, sou inimiga número 1 da Energisa, pago conta com esse valor há mais de 8 anos. Sempre peço vistoria, mas sempre eles é que têm razão. É isso aí, gente, o que acontece. É por isso que originou a CPI da energia, justamente por uma avalanche aqui de reclamações. Uma fortuna, né? Olha o absurdo, todo mês é isso. Marluce Lira Nazário, bom dia. Vamos aí para outra mensagem, vamos voltar. Isso, bom dia, eu gostaria de questionar algo. Por que qualquer cidadão tem prazos para recorrer contra a justiça e ela não tem prazo para julgar? Esperar 4 anos para julgar um deputado, deveria ser no máximo 1 ano. Marcos Terra, de Rondonópolis, falando do Carlos Bezerra. Então, gente, apenas agora, no final do processo, que ele tem que se despedir mesmo e ir para a reeleição, é que acontece alguma coisa? Vamos a outra. Bom dia, não foi esse mesmo deputado Carlos Bezerra que foi acusado de desvio de recursos públicos da Previdência Social? Existe também outra condenação por não pagar uma propriedade rural adquirida de terceiro e ainda quer pagar de honesto? É uma vergonha. É o Vander de Cuiabá. Gente, muitas mensagens ainda também falando sobre o STF, sobre a energia, mas infelizmente o programa acaba aqui, mas eu conto com a sua participação amanhã. Teremos muito mais, viu? Tenha uma excelente quinta-feira.